E o Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar às pessoas se elas acreditam que a ciência é feita só para o bem. Vamos ver o que elas disseram. Eu acho que a ciência pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal também. Em vários sentidos. Agora, por exemplo, tem umas pesquisas de fazer inteligência artificial. Com certeza isso pode ser usado para o bem, como pode ser usado muito para o mal também. Eu acho que uma fake news em relação a algo da ciência, e se a gente não souber, não entender o que está sendo falado, né, não entender o assunto, pode não ser legal. Eu acredito que a maior parte dela é usada para o bem, senão a gente não teria tantas vacinas, tantos avanços na medicina, avanços também fora, né, desse âmbito, mas que existe uma parcela que é do mal, não tem como em tudo na vida. Eu acredito que a ciência não tem sido só algo bom. Tem desenvolvido formas de tratar cânceres mais rápido, alguns tratamentos de AIDS, câncer de pele, então tem ajudado bastante, mas também tem esse lado ruim, que as pessoas, algumas pessoas de má índole têm usado ela contra as próprias pessoas, né? Tem a ciência da astronomia, da exploração espacial, né, de trazer algum benefício para a humanidade. E tem a da guerra, né, que é uma coisa que ninguém quer, né, prejudica todo mundo, né? A ideia de que a guerra ninguém quer, vamos tomar como valor de cara que ninguém em sã consciência quer guerra, fora alguns loucos talvez. Mas muitas vezes na história da humanidade, você teve guerras que ou você fazia guerra ou a coisa ficava pior ainda. Isso não significa fazer um discurso a favor da guerra. Isso significa simplesmente constatar que às vezes existem situações na vida em que você tem que ir para a luta. Por outro lado, é evidente que a ciência aplicada a armas é facilmente perceptível como uma coisa má. Imagine que a gente eliminasse todas as armas do mundo. Armas de fogo, quero dizer, ou algumas assim. O mundo, as pessoas iam ficar necessariamente melhores? As pessoas eram violentas antes de existir arma. É claro que a ciência, a tecnologia fabrica armas que matam muita gente. E antes você matava menos, era mais difícil. Então você tem aí, sem dúvida nenhuma, uma aplicação da ciência que otimiza o efeito letal. Que efeito letal esse que responde a questões do ser humano. O ser humano é ambivalente. Agora, quando você vai chegando para o cotidiano, por exemplo, petróleo, né? A descoberta do petróleo e o avanço da tecnologia de energia fóssil nos propiciou uma série de avanços no mundo. Agora, existem dúvidas sobre se o petróleo, a essa altura do campeonato, está fazendo mais mal do que bem para o mundo. Mas quem é que está tendo que dar conta disso? A própria ciência. É ela a única capaz de avaliar isso. Então, quando você fala das guerras, você estava usando exemplos extremos, né, Pondé, para falar de como a ciência se relaciona de forma tensa com a ética. Mas existem exemplos mais comezinhos ou mais atuais, por exemplo, a relação da ciência desde que ela começou a investir na reprodução, né, nos métodos artificiais de reprodução humana, agora, mais recentemente, a relação da ciência com as descobertas e as aplicações da inteligência artificial, por exemplo, que um dos entrevistados mencionou. Tudo isso faz com que a ciência caminhe lá em cima da navalha, do fio da navalha, no que diz respeito à ética. Isso é algo moderno ou isso sempre fez parte da trajetória científica? Se a gente levar a ciência para suas raízes filosóficas, que é como ela começou, a gente pode responder que não é novo. O exemplo que você dá, por exemplo, os avanços da ciência na área de reprodução humana, né? E que é muito comum, muita gente fica chocadíssima com a ideia de que talvez um dia a gente passe a avaliar
a reprodução humana como um evento estritamente técnico e exterior ao corpo da mulher, certo? E, mesmo que seja no corpo da mulher, o processo de seleção dos gametas, masculino e feminino, seja feito de forma tal em que a ciência consiga conduzir esse processo para resultados melhores, mais eficazes, né? Ou mesmo a ideia de que descobertas científicas acerca do processo de reprodução celular leve a avanços na condução dessa reprodução celular. Tem aí uma paleta de hipóteses que isso possa levar, então, à conclusão de que é melhor reproduzir a espécie com métodos estritamente científicos e não que se entregue a reprodução humana ao acaso. Então a gente percebe que na hora do uso, a tendência do ser humano é, na medida que ele identifica uma vantagem, ele usa, ele busca. A vocação que a ciência tem em produzir aquilo que as pessoas falavam, resolução de doenças, melhor condição de vida, saneamento, viagem mais rápida, computador, isso tudo. Ou seja, a vocação que o ser humano tem de buscar uma condição de vida melhor, porque a vida humana é vulnerável, frágil, bruta e breve, certo? Levará a humanidade, se assim for possível, a evidentemente abraçar a reprodução artificial. Ou seja, as vantagens práticas sempre vão sobrepujar a ética, as discussões éticas. As vantagens práticas, elas vão, de alguma forma, empurrar a fronteira do que é natural para longe e o artificial vai se tornando aceitável, entendeu?